momento, povo de Deus, com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos dar início ao nosso culto, vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nesse momento, Pai, elevamos nossos pensamentos diante dos céus. Pai, queremos nos apresentar, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, como pessoas que querem buscar a Ti aqui esta noite. Senhor da glória, te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai querido. Que do alto dos céus, meu Pai, o Senhor possa perdoar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que transgrediu, meu Pai, a Sua lei e os Teus mandamentos. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado, Senhor, da Sua presença, que tem paralisado, Senhor, a nossa chamada. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa repreender, meu Pai, tudo de ruim que há em nós. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa arrancar de nós, Pai querido, tudo aquilo, Senhor, que está perturbando a nossa mente. Tudo aquilo, meu Pai, que tem servido como muralha, como impedimento para, Senhor, paralisar, Senhor, um ministério, uma chamada, para paralisar, Senhor, uma obra, um projeto que o Senhor tem com cada um de nós. Nesse momento, meu Pai, eu inicio entregando a Ti, Senhor, a vida de cada um de nós. Eu inicio, meu Pai, esta oração entregando, Senhor, cada pessoa que já está aqui presente. Pai querido, vai, Senhor, desde esse altar, Senhor, até as portas, Pai querido. Vai tocando, Senhor, em cada homem, em cada mulher que está presente aqui nesse momento. Vai, Senhor, observando lá por dentro, meu Pai, onde o homem não consegue ver. Vai contemplando, Pai querido, o oculto, o que está escondido. O coração aflito, o coração quebrantado. As feridas, Pai querido, que estão por dentro, as cicatrizes, meu Pai, que ainda, Senhor, não sararam completamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Pai, vai trazendo de dentro para fora. Vai arrancando, Senhor, de dentro para fora, Senhor, todo impedimento, todo mal, toda enfermidade, Pai querido, toda seta maligna, tudo aquilo que Satanás tem lançado, Senhor, para paralisar essa chamada, esse ministério. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, eu te peço, Deus, que as Tuas mãos poderosas estejam alcançando agora cada um de nós. Coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre a nossa cabeça, ó Pai. Outorga sobre nós, Pai querido, a Sua bênção, a Tua presença. Manifesta, ó Senhor, o Teu Espírito Santo aqui esta noite. Senhor, que cada louvor, cada mensagem, Pai querido, venha como flecha para o coração de cada um de nós. Pai, necessitamos ouvir a Sua palavra, Senhor. Pai, num mundo cheio de caos como esse, Pai, nós precisamos da Sua proteção. Sim, meu Pai, nos protege. Nós precisamos que o Senhor possa intervir, Pai querido, nas nossas causas. Senhor Deus Todo-Poderoso, chamamos a Tua atenção nessa hora, Mestre. Queremos chamar a Tua atenção, Senhor da glória. Nós clamamos, nós dizemos que santo é o Teu santo nome. Exaltamos, ó Senhor, grande Rei, nosso Senhor e Salvador, consumador de todas as coisas que existem sobre a terra. Entregamos a Ti este culto, meu Pai. Que não seja a direção de homem, mas a direção do Teu Espírito. Que não seja palavras de homens, mas que a palavra do Espírito Santo possa se sobressair aqui esta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, toma, Pai querido, cada irmão que ainda não chegou. Esse irmão que ainda está em deslocamento, Pai querido, vai de encontro. Seja com ele, Pai, nesse momento. Seja com ele, meu Pai, nesta caminhada. Traga ele, meu Pai, na Sua santa paz, na Tua segurança. Traga ele, Deus Todo-Poderoso, debaixo das Tuas onipotentes mãos. Esconda ele, Pai querido, no Teu esconderijo, para que esse mal, Senhor, que tenta tragar a vida deste homem, desta mulher, não possa sossegar sobre ele, Pai. Vai lá, Senhor, esconde ele, esconde ela. Traga, Senhor, para a Tua casa. Senhor, que aqui, Pai querido, nós ouvimos a Sua voz. Aqui nós clamamos e o Senhor tem respondido.
Aqui tem pessoas que se reúnem, Senhor da glória, para entregar nas tuas mãos os nossos familiares, os nossos entes queridos, cada membro, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para buscar, Senhor, não somente por nós, mas por cada pessoa que necessita de uma palavra. Por cada pessoa que precisa esta noite, Senhor, de um abraço, de um ombro amigo. Senhor, faça de nós, Pai, querido, instrumentos em tuas mãos. Pai, queremos ser essa noite, meu Pai, usados, Senhor, poderosamente pelas tuas mãos. Queremos nessa noite, Pai querido, clamar ao nosso Deus e ver poder se manifestar. Senhor da glória, Pai, vai através dessa internet, Pai querido, que esse vídeo possa alcançar, Pai querido, esse ouvinte, essa alma aflita, que as nossas orações possam ir de alcance a família dele, a família dela. Abençoa esse lar, Pai, que desta casa. Repreende, meu Pai, todo o mal. Repreende, Senhor, toda a autoridade demoníaca, Senhor. Repreende, meu Pai, essa enfermidade terminal, Pai querido. Vai lá, Senhor, nas UTIs. Vai lá, Senhor, nos hospitais. Vai, Senhor, da sua vontade, Senhor, ministra a cura sobre eles, Pai querido. Liberta esta pessoa, meu Pai querido, dessas prisões. Liberta, Pai querido, essas algemas que aprisionam os teus servos. Que aprisionam, meu Pai, os teus servos. Que coloca cativos, meu Pai, os filhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, haja libertação essa noite. Não somente aqui, Senhor, mas vai em alcance, Pai querido. Aonde, meu Pai, houver pessoas ouvindo a nossa súplica, a nossa intercessão, nós intercedemos por eles agora, Pai querido. Batiza com o Teu Espírito Santo. Haja libertação nesse momento. Haja poder e cura e milagres, sinais e maravilhas nesta noite. Senhor da glória, alcança, Pai querido. Pai, cada pessoa necessita de algo específico. Pai, se for da sua vontade, Pai, essa noite, conceda. Pai, se for da sua vontade, vai curar, que cure. Se for da sua vontade libertar essa noite, meu Pai, que haja libertação nesta casa. Pai querido, esse lar, Pai querido, que muitas das vezes Satanás tem achado que é dele, mas nós te repreendemos agora, demônio. Nós jogamos por terra toda a maldade. Toda artimanha, toda armadilha de Satanás, na autoridade do Senhor Jesus Cristo agora, nós te repreendemos. Que o meu Senhor te repreenda agora. Que você pega todas as tuas tralhas e cai por terra, bate em retirada nesse momento. Cada lar que está ouvindo essa oração agora, seja abençoado pelo poder de Deus. Seja a mensagem do Senhor entrando dentro desse lar agora através dessa tela. E que todo mal caia por terra. E que as bênçãos do Senhor penetrem sobre a sua cabeça e sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa noite, Pai, esse culto, Senhor, é seu. Cada palavra, cada louvor que seja adoração a Ti, Pai. Que as nossas orações, a nossa intercessão possa subir, Senhor, com cheiro suave, Senhor, diante dos céus. E que haja, meu Pai, frutificação, Senhor, segundo aquilo que nós fazemos esta noite. Pai, nós clamamos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, para que haja manifesta a Sua vontade esta noite. Senhor, te damos graça. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Pai, ouve os nossos louvores a partir de agora. Amém. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou e quem poderá
toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem Te adorará, Senhor. adorar é o que sei, Adorar é o que sou. nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem Te adorará, Senhor. se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor, nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adorará, Senhor. aleluia. Não há prisões que contenham a voz de um adorador. Um grande exemplo é Paulo e Silas no meio das prisões. E eles adoravam, enquanto eles adoravam o Senhor, a porta dos cárceres se abriam. E isso é o Aleluias. poder do nosso Deus. Glória a Deus, aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus Seja o louvor. se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
sua vida ele vai ser Deus. Se ainda assim ele não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus. Louvado seja Falando dessas palavras, eu lembro de Jó. Certa feita, Jó perdeu tudo. Jó, quando tinha tudo, o Deus era o mesmo. Quando Jó perdeu tudo, o Deus ainda era o mesmo. Mas o mais interessante não é isso que me chamou a atenção. É que Jó, em meio ao tudo, ele era Jó. Mas quando Jó perdeu tudo, ele continuou ainda sendo o mesmo Jó. Fiel e íntegro diante da presença. Aleluia. Essa é a diferença do cristão. O cristão, na bonança, ele adora ao Senhor e consagra tudo que tem ao Senhor. Mas ainda assim, se o cristão perder tudo, ele ainda continua entregando tudo que tem, tudo que vai possuir nas mãos do Senhor. Assim foi a vida de Jó. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh Senhor Jesus, nós te adoramos, oh grandioso Rei. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente viver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Oh, Rei da Glória, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Oh Senhor, queremos voltar, ó Pai. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço,
viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor, abraça-me, oh Senhor da glória, abraça-me. aleluia. Quero ser como uma criança, como dizia, na medida que vai crescendo e vai ganhando conhecimento, vai ganhando sabedoria e chega a um ponto da sua vida, geralmente quando ele completa os 18 anos, ele se acha autoritário e não consegue mais entender que ainda precisa dos seus pais. Então, ele acaba saindo debaixo das mãos dos pais, porque ele quer viver a sua própria vida com as próprias regras, com o seu próprio entendimento, mas ele ainda é um pouco imaturo para entender que com as suas próprias regras, com o seu próprio entendimento, também traz as suas próprias responsabilidades. Assim, trazendo para o cristão, quando ele é novo convertido, ele está debaixo da presença do Senhor. Ele confia plenamente no Senhor. Ele está debaixo de uma autoridade pastoral de ministros e homens de Deus para o instruir. E ali o cristão, ele ouve, ele obedece. Mas vai chegando a um tempo que ele começa a adquirir um conhecimento. Ele começa a crescer um pouco mais, a ponto de alguns, não todos, mas alguns, eles não querem mais ouvir a voz daquele que o instruiu. E muitas das vezes não querem mais ouvir a voz de Deus, porque a voz de quem está te instruindo, muitas das vezes, vai contrariar a nossa própria voz. A voz do Senhor, muitas das vezes, vai contrariar aquilo que nós queremos fazer. Então nós nos achamos importantes e autoritários demais para seguir os nossos próprios caminhos, para caminhar com a nossa própria força, com os nossos próprios pés, sem direção, sem instrumentação nenhuma do Senhor ou de alguém que veio antes. Amados, quando alguém vai instruir algo, é porque ele já passou por essa estrada. Quando nós vamos aconselhar algo, ou é porque nós entendemos sobre o assunto, ou porque nós já passamos por essa estrada. Quando nós falamos de deserto aqui, foi porque todos nós passamos por grandes desertos e nós saímos deles. Então nós temos ensinamentos para passar. Mas quando esse hino nos fala para sermos como criança, está falando de ser inocente. O novo convertido, quando ele chega, ele ainda é inocente. A sua adoração é pura, a sua adoração é genuína. Paulo diz isso sobre o primeiro amor. Ele tem um coração cheio de amor e ele quer sempre mais de Deus, mais de Deus. Mas quando ele adquire um pouco mais de Deus, ele vem perdendo gradativamente essa busca, esse amor, esse arder. Quando o novo convertido ele se converte ao Senhor, ele vê a Cristo como o seu tudo. Mas ao caminhar da caminhada, muitas das vezes ele vai perdendo e deixando de ter Cristo como a sua referência. A forma que Cristo brilhava no seu coração já não é a mesma forma que Cristo está brilhando. A forma que ele dava mais tempo para o Senhor, para Cristo, não é o tempo mais que vem dando. É porque, pastor, por que isso acontece? Hoje eu já conheço tudo, eu já sei tudo. Então eu preciso buscar menos, porque eu já sei bastante. Não, mano. A nossa busca ela tem que ser constante. Por isso que Paulo, se eu não me engano, ele afirma que nós temos que sempre voltar ao primeiro amor, voltar a essa inocência. Voltar aonde a chama ardia dentro do nosso coração. Voltar naquele amor que nos impulsionava sempre estar na presença do Senhor.
E Cristo fala que o reino dos céus são dos inocentes, são das crianças. Porque crianças são inocentes, então nós temos que voltar à nossa inocência, se nós queremos herdar o reino dos céus. Amém? Vamos ver o irmão Steph com oportunidade. Eu saúdo os irmãos passando e Deus da paz em Jesus Cristo. Amém. Estarei convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos, capítulo 34, do 1 em diante. Salmos 34, do 1 em diante. Amém? Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao seu redor, daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aquele que se refugia no Senhor não será condenado. Amém? Que nós possamos se afirmar nessa palavra, que se nós nos refugiarmos no Senhor, significa se esconder debaixo das onipotentes mãos de Deus. Estar debaixo das onipotentes mãos de Deus é lugar protegido. Quanto o mal tentar contra a nossa vida, como diz o texto, o mal ele não vai prevalecer, porque o Senhor ele tem todo o poder e ele é toda a autoridade. Não há quem possa ser contra o nosso Deus. Vamos ouvir, irmão Júlio, com a sua oportunidade. Podes fazer, oh, amor, Senhor.
Glória a Deus. Poderoso, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Entremos no nosso Deus. Muitas vezes, irmãos, com os seus louvores, Saudamos os irmãos com a ação gloriosa da paz de Cristo. amém. Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar.
sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Vai, 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 vai. Eu sou teu pai, é só chamar. Levante a voz, diga: eu sou teu pai. Eu sou teu pai, é só chamar. Levante a voz e diga: Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. E não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Glória a Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Glória a Deus. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar.
pra falar. Deus ouve o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Assim nós agradecemos a nossa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 8. Aleluia, Mas eu sou um pastor que costuma procurar sempre entender as condições
de cada pessoa, o que a pessoa está sentindo, a disponibilidade. E hoje pensando, eu pensei comigo, eu vou dirigir o culto também, vou trazer a palavra. Pensando o nosso presbítero, está não se sentindo um pouco bem. Eu perguntei a ele o que ele preferia, se era dar uma palavra ou somente uma saudação. Eu esperava dele falar uma saudação, porque era o que eu faria, talvez. Gostaria de ficar, se eu não estiver sentindo bem, gostaria de ficar um pouco certinho, mas eu gostei da palavra que ele me deu. Ele não respondeu nem a palavra e nem uma saudação. Ele disse, estou pronto. Ô, glória. Isso significa uma coisa muito importante, porque todos os homens, biblicamente falando, que disseram para Deus, eu estou pronto, eles foram grandes homens de Deus. Aleluia. Jeremias, Davi, Samuel, todos esses disseram, eis-me aqui, Senhor. E viveram coisas sobrenaturais com Deus. E eu sou prova disso do que eu vou falar aqui agora, porque todas as vezes que eu vim para a tribuna me sentindo mal, quando eu saí dela eu já estava muito melhor. Todas as vezes uma dor de cabeça forte, e quando durante a mensagem eu já esquecia de dor de cabeça. Isso é estar pronto, isso é estar disponível. E eu me alegro muito quando eu vejo disponibilidade. Não que, mas entenda bem, se a pessoa não está se sentindo bem, é lógico que ela quer ficar quietinha, lógico, está se sentindo mal. Como que a pessoa vai ficar 40 minutos dando uma mensagem, 30, 40 minutos, se ela não consegue mal ficar de pé? Então a gente entende. E isso que eu estou dizendo, eu procuro entender a situação de cada pessoa. Todos os membros da IDEP são constantemente observados. Eu estou observando, o presbítero Rogério está observando, todos nós estamos observando esses pequenos detalhes que no final agregam muita coisa. Vamos para o texto, serei muito breve. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É disso que vamos somente comentar. Diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E aqui nós temos pessoas que amam estar disponíveis na presença de Deus. Essa não é uma mensagem que eu preparei, mas é algo que me veio à mente. Todas as vezes que nós nos colocamos disponíveis na presença do Senhor, diz o texto que nós estamos cooperando para o bem. Amados, muitas das vezes sobre a nossa vida vem momentos difíceis, de dificuldades, aflições. Há um texto que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ainda que as aflições venham sobre a nossa vida, elas estão cooperando para o meu bem. Ainda que porventura venha um mal-estar, uma enfermidade, elas estão cooperando para o meu bem. Então, eu entendendo isso, se eu tenho um mínimo de condições de compartilhar com a palavra, com a obra, assim como o nosso presbítero está fazendo esta noite, ele encaixou bem estar disponível para Deus ainda não se sentindo bem. Ele achou bem estar disponível para transmitir uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração, ainda que o seu corpo está pedindo para ficar quieto, sentado. Poderia, lógico que poderia. É lícito, lógico, se eu estou passando mal, é cabível que eu venha me resguardar um pouco, para que assim possa vir uma melhora. Mas, amados, quando eu me sacrifico, eu sacrifico o meu próprio corpo em prol de um bem maior, que é o Senhor, coisas sobrenaturais acontecem na minha vida. Isso é somente um comentário para entender que todas as vezes que homens e mulheres de Deus se sacrificam, o Senhor ele opera e faz sinais, milagres e maravilhas. E muitas das vezes nós achamos que Deus ele vai nos curar nas nossas orações, não. Às vezes Deus vai curar na sua oração, vai. Mas às vezes Deus vai te curar durante a sua chamada. Pastor, eu estou esperando eu ser curado para continuar a minha chamada. Não, amado. Deus vai te curar durante a sua chamada. Se precisar você parar um pouco, dar uma respirada, mas continua. Pastor, eu preciso de um tempo para respirar um pouco. Amém. Respira. Respirou?
Agora continua. Porque durante a sua chamada, Deus vai te fortalecer. Durante a sua chamada, Deus vai te renovar. Durante a sua chamada, durante a sua missão, diz o texto, para cumprir o seu propósito, durante o seu propósito, Deus vai operar coisas para o seu. Que essa mensagem possa ficar nos nossos corações. Aleluia. Irmão Roberto, por sua oportunidade. Eu vou agradecer, eu vou ficar sentado, mas vou passar. Todas as vezes que eu estava bem fraco, quando eu vim para assim, fraco, como fosse a gente sair daqui renovado. Né? Então essa palavra é verdadeira, a gente não está aguentando, mas a melhor coisa é a gente aguentar se arrastando, tentando. A Sofia não veio hoje porque ela foi lá em Santana do Zé, fazendo poesia, essas coisas, tá? E eu também cheguei um pouco atrasado para a discussão, porque a minha esposa foi fazer de cabelo e acabou que atrasou, então nem banho também. Mas quero dizer que o melhor nós escolhemos estar aqui. Parabéns, pelo querer ter dito, falar que está pronto, né? E peraí, vou levantar aqui, vou deixar para vocês fazer aqui um compromisso depois. Eita glória! Louvado seja Deus. Pastora, precisa oportunidade? Não? Amém? Vamos para a próxima. Estarei transmitindo agora toda a direção do culto para o presbítero, o Rogério. Vou estar com a disponibilidade para ter essa palavra, essa mensagem. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Primeiramente, eu peço para ungir os nossos ouvidos, para ouvir a sua voz, Pai querido. Senhor, nesse momento, Senhor, te damos graças, Senhor, por este culto abençoado. Senhor, te entregamos o teu servo, Senhor, presbítero Rogério, nas tuas mãos, onde já é um homem abençoado e honrado, Senhor, diante da sua presença. Pai, mas eu te peço, meu Pai, que durante a mensagem, Senhor, possa vir o renovo, possa vir, Senhor, as forças, meu Pai, aonde, meu Pai, o povo pensar em falhar, Senhor, eu te peço, Deus. Renova, Senhor, as forças materiais, as forças espirituais, Senhor, da renovo, da escape, da livramento. Guarda ele, meu Pai, pois se disponibilizou, Senhor, a ser instrumento diante das tuas mãos, Pai. Está aqui, meu Pai, o seu homem, o teu ungido, Senhor, o teu servo, para nos transmitir a sua palavra, meu Pai. Senhor, o Senhor já é com ele, mas eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, guarda ele, Senhor, debaixo das tuas onipotentes mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só na amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A minha voz vai estar um pouquinho diferente, mas... Irmãos, a gente às vezes não sabe porque a gente toma algumas atitudes. O pastor Kaique veio ali, passou. Mas quando eu estava lá preparando uma palavra, eu sempre preparo eu sempre preparo uma palavra, eu sempre preparo algo, ou seja para uma introdutória, ou seja para uma pregação, me veio uma imagem. Me veio uma imagem. Eu não sou muito de a imagem da estatura. Eu falei, eu posso estar passando mal, eu tenho que ir seguro. E quando nós viemos ao culto, pastor, a gente aqui, a gente sempre fala uma coisa e não é da boca para fora. Escolhido não tem fora. Se eu venho para cá, domingo, eu até peço perdão a todos, eu estava numa posição muito mais debilitada, eu fiquei ali escutando a palavra. Mas tinha algo me incomodando lá na cama. Você vai ficar aqui na cama fazendo o quê? Você não vai escutar a palavra? Você não vai me louvar? Você não vai me cultuar? Você quer o quê? Quer que eu te cure aí da cama e tu vai ficar aí sem fazer nada? Faz a tua parte. Só tem uma palavra de Romanos 8:28. Eu gosto muito do 30. O 30, eu acho que é onde eu me encontro. Mas nessa palavra que eu preparei, que Deus preparou hoje pra gente vai falar de muita coisa que já foi dita aqui, e às vezes a gente vai ver que a gente precisa ser um pouquinho mais forte do que a gente é. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago 5:7. Eu vou ler bem calmo para a gente degustar a palavra. Bem?
Eu não sei como está o título nas Bíblias de vocês. Na minha está assim: paciência no sofrimento. Cultivar a paciência. Interpretação da paciência. Então vamos lá, Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmão, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Não acredito que hoje. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém? O que essa palavra nos traz aqui, que a gente pode dizer? Nós somos fracos. Nós somos pequeninos, nós somos pecadores, nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Mas o pastor Kaique já deu a parte que nos cabe aqui. A gente começa a caminhar, pastor. A gente vai agarradinho com a mão do Jesus. Bonitinho. Que nem uma criança, seus 2, 3 anos. Aí a criança com 6, 7 anos já começa a dar uma corridinha na frente e começa a ver assim: pai, eu tô te vendo. Mas ainda tem aquele espelho. A criança vai crescendo, vai chegando aos seus 10, 12 anos, já deixa o pai e a mãe para trás, porque já corre muito. Começa os tropeços ali. É onde que a criança quer correr mais do que as pernas. Onde que a criança quer saber aonde o caminho vai levar e às vezes não sabe. Onde a criança quer fazer as coisas por sua vontade própria, não ouvindo exatamente seus pais, porque já passaram pelo aquele caminho, já tiveram aquela experiência. E quando Tiago fala aqui do seu sim, sim, do seu não, não, é muito interessante, mas ele fala da paciência. Ele fala da paciência do agricultor. Que paciência é essa, Zé? O agricultor pega, prepara a terra, lança semente e fica aguardando as chuvas. A parte dele ele fez, que é o quê? Preparar a terra e semeá-la. É ele mesmo? Ele depende de quem? Depende de Deus para mandar chuva. E por que muitas das vezes também, nas nossas vidas, nos nossos momentos, que nós já aramos a terra, nós já semeamos a boa semente, nós não temos a devida paciência de ficar esperando a chuva, ou seja, Deus agir. Nós, muitas das vezes, queremos, como o pastor Kaique falou aqui, agir antes de Deus. Fazer as coisas antes de Deus. Rogério, como hoje a plantação não tem irrigação? Sim, tem irrigação. Mas vamos falar daquela pessoa que planta para sua subsistência. Ou seja, aquele que planta para comer. Será que ele vai ter a condição necessária para botar uma peça de irrigação para que esteja a água ao seu dado momento certo? Não. O que ele vai querer fazer? Ele vai querer arrumar um jeito da forma dele de irrigar aquilo.
E o que pode acontecer? Pode passar do tempo, pode ter excesso de água e pode ter a falta de água. Por que ele não confia em Deus? Por que ele não bota na mão de Deus? Por que a gente, nas nossas vidas, a gente não coloca as nossas situações, sejam elas favoráveis ou não, e na maioria das vezes elas são desfavoráveis, aí é onde a gente bota o joelho no chão e ora com mais clamor a Deus? Por que nós não colocamos tudo na mão de Deus? Confiamos que Deus vai fazer. Confiamos que Deus vai dar a resposta para tudo aquilo que você perguntar. Não, eu conheço, eu sei a palavra, pastor. A palavra me diz isso. A palavra pode dizer isso. Mas quem vai fazer a palavra agir na tua vida é Deus, é o Espírito Santo. Não é você conhecer a palavra, simplesmente conhecer a palavra. Se você não a praticar, algo vai acontecer. E o que é praticar a palavra, Rogério? Vocês falam tantas vezes isso. Você fala de praticar a palavra, que a palavra é vida, que a palavra salva. Sim, mas o que é praticar a palavra? É uma palavrinha que a gente fala aqui desde o primeiro dia que a gente ministrou o culto aqui, pastor. Obediência. Obediência. Obediência por quê, Rogério? Eu sou obediente, eu faço tudo. Não. Irmã, precisa não. Se alguma coisa na tua vida ainda não aconteceu, se alguma coisa na tua vida que você pediu a Deus ainda está por vir, tem alguma coisa que pode estar impedindo. Tem alguma coisa que pode estar atrapalhando. Mas como assim, Rogério? Já visto o que aconteceu com Daniel, ele orou a Deus, e o que o anjo falou para ele? A oração chegou aos seus, mas eu tive que lutar contra quem? O príncipe da Pérsia. Se Miguel não viesse me ajudar, eu não conseguiria vencê-lo. Será que a tua oração não está sendo impedida ainda por causa do príncipe da Pérsia? Mas por quê? Você está orando com pouca fé? Não. Você tem que ter o quê? Paciência, perseverança. Tem que continuar orando até aquilo acontecer. Mas aquilo vai acontecer pela vontade de Deus. Quando Deus quiser, da forma que Deus assim determinar. Rogério, eu estou lutando, a luta é muito grande, eu vejo até o inimigo se levantar com fúria. Graças a Deus. Por quê? Porque se o inimigo está levantando com fúria, é porque tu está agradando a Deus, não está agradando o inimigo. Se o inimigo te ver prostrado num canto, ele vai falar assim, soldado fácil de ser batido. Não vou me preocupar com ele. Mas se o inimigo ver você na dor, você na luta, você no sofrimento, você no deserto, você continuando a clamar a Deus, você continuando a colocar as suas petições nas mãos de Deus, você não murmurar contra Deus. Jó é um exemplo. O que Deus vai fazer? No dado momento que Deus assim determinar, vai ter a virada no jogo. Mas o que nós, todos nós, sem exceção, nós queremos apressar na mão de Deus. Eu falo muito de Eclesiastes 3, porque é uma passagem que eu gosto muito. Mas a gente tem que praticar essa palavra. Há tempo para tudo. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Nessa passagem que a gente leu ali, o que Tiago mostrou? O agricultor preparou a terra, semeou e teve que esperar o quê? As chuvas de outono e da primavera, de 2 estações. Não foi de uma hora para outra que aquela semente germinou. Não vai ser de uma hora para outra que a nossa semente vai germinar. Qual é o estágio de germinação que a tua semente está? Eu não sei. Pode ser que já está quase florescendo. Mas pode ser que você precise de cuidado. E que cuidado é esse? Oração. Se colocar na presença de Deus. Se colocar do jeito que Deus quer. A luta vem. Deixa que a luta venha. Não vou murmurar contra o meu Deus, porque maior do que qualquer luta é o meu Deus. E nós vamos passar por isso. E nós vamos vencer. Domingo eu poderia estar dando essa palavra aqui, em hipótese alguma. Não teria condição nenhuma. Mas por que hoje eu estou? Porque eu sou bom? Não. Porque Deus assim quis.
poderia muito, o pastor Kaique já falou aqui, não vou falar mais, mas a gente tem escolhas. Deus permite você fazer escolhas. E do mesmo jeito que o pastor falou aqui, que ele está observando, eu estou observando, Deus está nos observando. A tua escolha hoje pode parecer uma coisa tola, mas para Deus é muito importante a posição que você está tomando. A postura que você quer passar para o teu irmão, para a tua irmã. A postura que você quer passar para a tua comunidade. Isso é muito importante. Porque ele está observando. Por que, Rogério? Porque amanhã, se ele precisar de um soldado, de um guerreiro, ele sabe com quem vai contar. A gente não bode e a gente não desce. Mas está muito em voga aí, muito oba-oba na internet, de que isso pode, de que isso não pode, que você pode fazer isso, que você pode venha do jeito que você quiser, não se conserte, o teu pecado é pecadinho, Deus é Deus de amor. Aqui não. Aqui a verdade é uma só. Sim, sim, não, não. Porque o que você sair disso vai te condenar. Então, se você quer uma vida com Deus, você quer se colocar perante a Deus, você tem que estar pronto a estar como Deus quer que você esteja. Não é como você quer estar para Deus. O que isso significa, Rogério? Mudanças vão acontecer. Posicionamentos vão ser trocados. Ou você se coloca numa posição, ou você esqueceu. Você esqueceu por quê, Rogério? Você, pelo pastor Kaique, por algum membro? Por nós é algum membro. Pior para você esquecer por Deus. Rogério, Deus não esquece ninguém. Não. As pessoas pegam a Bíblia, leem a Bíblia e às vezes entendem a Bíblia do jeito que ela quer. Acho que Suzana pregou sobre Saul aqui domingo, né? Lembra a história dele? Deus chegou, Samuel chegou para Deus e falou, o povo quer um rei. Deus falou assim, puxa vida, o povo quer um rei? Eu não basto como rei do povo de Israel. Eles querem um rei. Ah, querem, porque os amalequitas têm um, pelos os filisteus têm rei, eles querem um rei. Avisa o povo que quando eles fizerem um rei, colocarem um rei, terão tributos a pagar esse rei. Terão obrigações para com esse rei. Ah, não, mas o povo quer ser rei, meu Deus. Aí Deus, contra gosto. Algumas Bíblias falam que Deus se arrependeu. E eu falo, Deus nunca se arrepende. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus deixou acontecer. O povo vê que quando Deus fala, ele tem razão. Mas mesmo assim o povo teimoso quis desobedecer a Deus. Quis desobedecer a Deus. Levantar Saul a rei. A gente tem que fazer alguns paralelos com Saul, todos nós. Por quê? Saul, ele foi levantado de uma forma que Deus não quis. Mas logo depois, Deus chegou para Samuel e falou assim, eu vou te apresentar um que é segundo o meu coração, que foi Davi. Então Deus, nesse mesmo livro de Samuel, principalmente 1 Samuel, capítulos 14 até 16, 17, fala exatamente o que Saul não foi e que Davi iria ser. E olha só que Davi não era santo também. E o que a gente traz para nós hoje?
Quantos ministérios nós temos Davi? Em quantos ministérios nós temos Saulo? Eu vou falar de mim? Claro que não. Quem vai me julgar é Deus. Quem pode me dar uma orientação é o pastor Caíque. Eu vou julgar o pastor Caíque de jeito nenhum. Quem vai julgar ele é Deus. Mas o que diferenciou Saul de Davi? As suas obras. Eu estava lendo hoje em 1 Samuel 17 a 19, agora não falha a memória. Mas quando Saul queria matar Davi. Eu vou matar Davi, eu vou matar Davi, eu vou matar Davi. Primeiro por quê? Porque lá em 17, assim, o povo cantava assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul ficou com inveja de Davi. Pastor Caíque, quantas pessoas têm inveja assim? Rogério, inveja de mim? Nós somos um ministério pequeno, a gente está aqui no terraço de uma casa, a gente nem tempo ainda tem, a gente é pouco conhecido. Por que as pessoas não têm inveja de mim? Eu vou te responder o que você está fazendo. Fazer o que Deus não quer é muito fácil. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E aquele que tem que ser, se coloca como Davi, as obras vão aparecer. Eu não gosto de falar, mas são coisas que acontecem. Eu já conversei com o senhor a respeito da vitória que Deus está dando para a gente. Posso abrir mais para você passar? A vitória que Deus proporcionou a gente. Alguns tentaram, pastor. Alguns tentaram. Não conseguiram. Nós somos melhores ou piores? Não, não somos nem melhores nem piores. Mas o que nós fomos? E isso eu posso falar. Persistência e persistência, isso aqui. Porque quando a gente falou de sim, sim, não, não, a gente não tirou uma vírgula. E algumas vezes, principalmente eu, fui muito duro, muito ríspido. Mas por que eu estou falando tudo isso agora? Porque Deus honra. Deus honra. E vocês querem Deus honrar a vida de vocês? Aonde? Em que parte? E vocês estão fazendo o mover nas suas vidas para que essa honra chegue mais rápido? Vocês estão se colocando na posição que Deus quer que vocês estejam? A gente ficar sentado numa cadeira é muito bom, pastor. Mas tem hora que Deus já fala assim: ô, é contigo que eu estou falando. E aí? Posso contar com você? Você vai fazer parte dessa obra? Você vai fazer parte desse ministério? Você vai fazer parte da igreja de Jesus? Você vai se tornar um verdadeiro membro da igreja de Jesus? Seja o teu sim, sim, o teu não. Esteja pronto. E tem uma parte nessa passagem que eu estou deixando por último, que talvez seja uma importantíssima parte, que muitas das vezes a gente se esquece. Não jurem por ninguém. Não jurem pelo céu, não jurem pela terra, não jurem por pessoa nenhuma. O teu compromisso tem que ser com Deus. O teu compromisso não é com o homem, não é com a mulher, não é com o ministério. O teu compromisso é com Deus.
E nesse compromisso com Deus, Ele vai te guiar. Mas aí você tem que tomar uma posição. Você quer? Você quer? Se você quer, toma partido, toma posição. Se coloque. Diga, eu quero servir a Deus nessa hora. Eu quero servir a Deus nesse ministério. Eu quero servir a Deus de todo o coração para que a obra de Jesus seja feita nesse bairro. É isso que vocês querem? É isso que vocês estão prontos? A gente precisa saber aonde nós queremos chegar. Quando eu fui convidado para outro ministério, vocês sabem, eu fui convidado a ser prefeito. Eu fui convidado a ser pastor. O problema de você ser convidado a ser algo que você não está pronto é que você pensa que você está pronto. Porque é muito bom você ser apagado. As pessoas falam, não, você fala bem, você está pronto, você conhece muito. Não sei nada. Aí, a única coisa que foi de bom mesmo, assim, bota o joelho no chão para ter uma confirmação. Então, a única coisa que eu escutei que foi perfeito. E foi o que eu fiz. Deus, é isso. Deus, será? Você está pronto para ser pastor? Você está pronto para ficar na frente do mundo? Você está pronto para enfrentar o diabo cara a cara? Você está pronto a ter que dar palavras às vezes mais duras? Você está pronto a ter que se negar? Você está pronto a colocar a prioridade do outro à frente da tua prioridade? Você está pronto a seguir o exemplo que Jesus fez? Se deu, se lançou, se doou, morreu por. Você está pronto para fazer isso? Se você não está pronto para fazer isso, você não está pronto para ser pastor. Aí eu entendi que eu não estava pronto para ser pastor. Aí você me faz uma pergunta. Você estava pronto para ser presbítero? Pelo que eu escuto, pelo que eu aprendo aqui, também não estava pronto. Eu não estava pronto para ser presbítero, não. Por que, Rogério? Porque presbítero e pastor, a diferença é muito pouca. Dependendo da denominação que você frequenta, presbítero tem atribuições até maiores que pastor, principalmente em igrejas presbiterianas. Mas que atribuições são essas? São as atribuições de pastor, as atribuições administrativas e o restante que você tem que fazer. Pastorear, ministrar, visitar. Eu estava pronto? Não. Por que eu não estava pronto? Porque eu tinha acabado de sair de uma cegueira. Deus tinha me curado da cegueira. Eu tinha um chamado há muito tempo. Suzana está comigo, sabe que esse chamado bate aí uns 20 anos. Mas uma coisa é você estar o chamado e outra coisa é você estar preparado para o chamado. Jesus vai te preparar? Claro que vai. Mas adianta chegar na frente de alguém e falar assim, eu sou pastor. Não. Deus te capacita, Deus te prepara, Deus te molda, sim. Mas tem um lugar, tem um passo a passo. Tem uma luta que você tem que vencer para poder vencer a próxima, Vai parar por aqui, o pastor falou da criança que já quer sair correndo e larga a mão de Deus. E o que acontece com a gente, às vezes, se a gente
não tem essa consciência, pastor. A gente, com título, sentido, função, você não fala, uma função, a gente larga a mão de Deus e tenta fazer as coisas por conta própria. E a gente sempre se machuca. Por quê? Porque nós não temos forças, nós não temos sabedoria, nós não temos entendimento. Quem dá tudo isso é o Espírito Santo. Quando a gente pede, o Espírito Santo vem e fala para a gente. Faça isso, fale assim, não faça isso. Rogério, quando você erra, claro. E quando você conhece o teu erro, o próprio Espírito Santo fala para a gente. Você não precisa fazer assim, você não precisa falar assim. Então por que você fala? Porque a nossa guerra é com a nossa própria natureza. Cada um tem uma natureza, cada um tem um ímpeto, cada um tem uma personalidade. E Deus vai usar você conforme a tua personalidade. Mas Ele vai te moldando aos poucos. Então, como eu estava falando, pastor, presbítero, o que isso quer dizer hoje? O que você acha que isso quer dizer? Está aqui na frente? Qualquer um aqui, com a graça de Deus, pode estar. Agora, a pergunta que a gente começou lá no início: qual é o preço que você está pronto para pagar para estar aqui? Qual é o preço? Está pronto para pagar? E quando a gente for no encontro com Jesus, isso aqui é o perigo, tá? Jesus não vai chegar aí. Pastor tá aí. Presbítero Rogério. Tá aí. Rogério. Roberto. Júlio. Silvio. Stefano. Carlos. Aí ele não mentiu. Aí ele vai chegar e falar assim: te dei 5 talentos, te dei 2 talentos, te dei 10 talentos. O que você fez com esses talentos? Rogério, você está falando que as obras. Não. Quando você estiver com Cristo conversando, já está salvo. Não vai entender. Ele vai ver o teu galardão. E para ter galardão, não precisa de título nenhum. Quantas das vezes a gente vai falar de Jesus lá fora na rua? Ah, não sei o quê. Não sou nada. Sou uma ovelha igual a você. Eu vou falar da graça de Jesus para você, porque Ele me tocou. E eu gostaria muito que Ele te tocasse. Estamos prontos para isso? Temos a devida paciência, temos a devida resiliência para suportar as dores que virão. Das lutas que acontecerão. Estamos prontos para isso? Jesus fala: aquele que me ama, aquele que pega a sua cruz e vem. Está pronto para segurar a tua cruz? Está pronta para segurar a tua cruz? Falar: estou pronto. Jesus não vai falar isso com você não, mas eu vou. Prova que você está pronto. Não precisa ver, não. Não precisa ver. Por que, Rogério, vocês estão julgando? Não. Porque na hora de uma batalha espiritual, na hora de uma guerra espiritual, a gente precisa de gente que vai estar aqui pronta para alguém errar, pronta para batalhar. A história de Gideão é fantástica em relação a isso. Ele separou 32 mil. Deus falou: tira os covardes. Sobraram quanto? 10 mil. 10 mil? 10 mil tu vai pensar que a glória é tua e não é minha. Fez a prova para que eu possa beber água.
separou 300. Nós aqui não somos 300 ainda. Somos aqui 20. A gente pode separar desses 20 todos. Cada um passando na sua consciência. Conta comigo, pastor. Conta comigo, presbítero. Podemos ter essa disposição? Podemos ter essa certeza? Irmão, até aqui Deus me deu. Que nós viemos a ter obediência, resiliência e paciência. Ok? Deus abençoe. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas salvas. Alianças. Levantei. Entender as nossas mãos. Senhor, meu Deus, Pai querido, Senhor, nesta noite, Senhor, nós apresentamos, meu Pai, esse objeto, Senhor, como uma aliança, Senhor, de um matrimônio, de uma união, Senhor, na qual o Senhor concebeu, Senhor, para que um homem e uma mulher pudessem se unir. Senhor da glória, Senhor, nós como ministros do Evangelho, Senhor, e como igreja, meu Pai, diante do Senhor aprovada, Senhor, estendemos as nossas mãos, para apresentar diante de ti, Senhor, essas duas alianças, e para as ungir, Pai querido, com o teu santo óleo. Pai, que elas sejam símbolo, Pai querido, de uma união entre um homem e uma mulher. Que elas sejam, meu Pai, um símbolo, Senhor, também de uma união com um único Deus, um único Senhor. Servindo, Pai querido, ambos, meu Pai, numa só carne, num só propósito, numa só direção, no mesmo Deus, Pai. Nós ungimos agora, Senhor, essas duas alianças. E apresentamos, ó Deus, diante de Ti. Pai, que as Tuas mãos poderosas possam ungir e consagrar agora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois amanhã, meu Pai, que é o dia onde os Teus servos, meu Pai, oficializará, Senhor, esta união perante, meu Pai, as autoridades civis. Pai, conforme quando essas alianças, meu Pai, entrarem, Senhor, os vossos dedos, Pai querido, sejam, meu Pai, unidos, Pai querido, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Pai, que a Tua bênção, meu Pai, esteja sobre eles, Senhor da glória. Nessa noite, meu Pai, como ministro, Senhor, eu peço que o Senhor seja a luz, meu Pai, no meio, Senhor, desse homem e desta mulher. E que essa aliança seja resplandecente com a Sua glória. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos essas alianças, nós consagramos essa aliança a Ti, nós ungimos, ó Senhor, essa aliança como bênção e como sinal desta união. É o que nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja abençoada, consagrada, apresentada diante do Senhor. Que Tu, como homem, representante desse lar, desta família, possa honrar essa aliança, primeiro com Deus e segundo para com a sua esposa. E que a sua esposa possa honrar primeiro para com Deus e depois para contigo essa aliança, que seja intacta, que essa aliança nunca e jamais possa ser quebrada, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, é o que eu Te peço. Amém. Eita glória. Alguém tem algo a dizer? Parabéns. Parabéns. Amém? Então vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça Te damos, Senhor Jesus Cristo, por esse culto abençoado, Senhor, pela mensagem perfeita, Senhor, pelos louvores, Pai perfeito. Te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, de adorar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, assim como o Senhor trouxe, meu Pai, cada um em salvo, em segurança, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir para os nossos lares, Senhor, debaixo das Tuas onipotentes mãos. Proteja, Pai, que cada um de nós, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor. Pai, que esse irmão que não pôde vir essa
noite, meu Pai, eu creio que o Senhor já estava com ele, Senhor, lá no seu lar, onde quer que ele esteja, abençoando e livrando de todo o mal, Pai querido. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te damos graças esta noite pelos nossos familiares, pelos nossos membros, pelos nossos entes queridos. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a vossas mãos. O amor de Deus Pai. Assim seja. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. As consolações do Santo Espírito. Assim seja. Elas já são sobre a nossa vida. Nós que cremos, agradecemos ao nosso Deus e dizemos: Amém. Glória a Deus.